Vamos lá. Vamos pegar esse próximo tema aqui, que eu acho que esse é gostosinho para a gente debater e discutir com força. Que é o seguinte, galera. Vejam a quantidade de jogadores que não foram relacionados para a última partida do Flamengo e aí, consequentemente, as demais, porque ainda estão ou entregue ao departamento médico ou em fase de transição aí, como alguns querem dizer. Vamos lá. Bruno Henrique, Gustavo Henrique, Matheus França, que é o caso mais sério de todos, né? Infelizmente, vai demorar um pouquinho mais. Falam de 2 a 3 meses aí. Mateuzinho, Ayrton Lucas, que, como eu falei, vai estar muito próximo de receber seu primeiro salário, sem ter estreado pelo Flamengo. O Flamengo contratou já bichado. Fabrício Bruno, Rodrigo Caio e Vitinho. É jogador a dar com pau, rapaziada. É jogador demais. Entrega ao departamento médico. E eu não vejo ninguém do departamento médico ser cobrado. Eu não vejo nenhum posicionamento da diretoria com relação a esses caras. Eu queria entender de você, Bigodeiro, se você está satisfeito com o trabalho do departamento médico, o que você acha dessa lista imensa de jogadores ainda entregue ao departamento médico? Eu já teria demitido o Tanuri, tá? Eu acho que eu tendo a pensar que não é culpa só do Tanuri. Acho que tem outras pessoas de cima ali que concordam com a contratação de incompetente. Mas eu acho que a gente está pagando pelo ano passado, principalmente. Eu acho que a gente está pagando. Eu fiz aqui, eu fiz uma live aqui, eu e acho que foi Rafael. E a gente fala da lesão, né? O Bruno Henrique fora do jogo, sem ser esse outro, Palmeiras. Né? Bruno Henrique fora do jogo do Palmeiras. Bruno Henrique sentiu, ele tem um problema, tendinite, alguma coisa desse tipo, né? E aí eu levantei. Quando que foi quando ele se machucou, de fato, e foi diagnosticado isso? Ele sofreu, ele reclamou de dores no joelho num jogo. No outro, ele jogou os 90 minutos. Ele sentiu dores no joelho num jogo, eu não me lembro agora, tá? Não sei se foi contra o Bragantino. Ele sai no intervalo. As dores são tantas que ele sai no intervalo. No outro jogo, ele joga os 90 minutos e depois ele passa 5 jogos sem jogar. Então, assim, peraí. E depois disso é que é diagnosticado e divulgado para todo mundo o que de fato o Bruno Henrique tem. Então, sinceramente, eu não consigo confiar no departamento médico. Na minha cabeça, o Bruno Henrique jogou lesionado. Agravou, ficou um tempo fora. Demoraram para trazer o diagnóstico. Então, assim, quando você demora para trazer o real diagnóstico, você trata o jogador errado. Então, eu acho... E aí eu concordo com o seu áudio lá, que você botou lá do rapaz. A gente vai perder muitos jogadores dessa forma. Jogadores que vão sentir as merdas que foram feitas lá atrás. Eu acho que o Bruno Henrique hoje é o que fica mais escancarado isso. Eu sinceramente, eu não acho que o Bruno Henrique vai ter uma temporada farta de jogos, não. Eu acho que ele vai demorar para voltar e quando voltar, a gente vai ficar sempre nesse risco, infelizmente. Então, esse é o problema, né, Castanho? A gente tem visto aí, infelizmente, jogadores tendo reincidência. Ah, não foi no mesmo joelho. Outro dia o Marcão falou assim, Alan, calma aqui. Né? A lesão do Bruno Henrique se fez no joelho direito e agora é no joelho esquerdo. Né? Eu não sei se o Marcão conseguiu pegar e puxar a informação da forma correta. Mas o problema, verdade ou não, quer queira ou não, o Bruno Henrique, que sempre foi um jogador, e é um jogador fundamental para o Flamengo, vem tendo uma sequência também negativa de lesões, como alguns outros jogadores. Eu queria a sua opinião com relação ao Bruno Henrique e ao departamento médico do Flamengo, Castanha. Então, Alan, sobre a questão do Bruno Henrique, né, cara, ele tem uma tendinite, né, cara? Então, teve até um amigo que estava com a gente, só que o amigo tem mais idade, saiu do Maracanã, falando que tem isso, não tem o mesmo recurso, óbvio, que o Flamengo tem, né, para poder cuidar, e ele fala que dói realmente ao ponto até de ele não conseguir andar. A nível de comparação, o Bruno Henrique tem muito melhor tratamento, é mais novo, né, tem uma outra situação. E ele parece que vai conviver com isso aí durante um tempo, não sei se tem cura, no caso, para não ter mais dor, sinceramente eu não sei em relação a isso. Mas aí me pega 2 casos assim mais emblemáticos desses todos aí. O Ayrton Lucas não, o Ayrton Lucas já chegou, né, machucado, né, o Ayrton Lucas está tratando até, já está aí já na transição, né, para poder começar os treinos com o grupo, mas a questão do Fabrício Bruno, por quê? Fabrício Bruno se machucou falando que foi uma pancada, né, no pé. Demorou 1 semana ou, sei lá, 2 semanas, agora não vou lembrar, né, o tempo certo,
para descobrir o que ele tinha, né? E fazer o tratamento, você não está fazendo tratamento com uma situação que não pode nem ele entrar em campo, porque pega no doping aí. Depois boto aí no chat aí o nome certo aí, isso na minha área, eu não entendo muito. Mas é um caso para você ver, mais uma vez, porque a gente lembra do Pedro. Lembra do Pedro ano passado? Pedro se machucou, jogou contra o Atlético Paranaense, fez gol de pênalti. Machucado. Fez gol machucado. E só na outra semana, porque foi fazer um exame, né, no médico particular dele, né, que foi da época do Fluminense, e que descobriu que ele precisava de cirurgia. Então são dois casos, esse muito mais grave, né, do Pedro, e agora esse caso do Fabrício Bruno, que, né, é corticoide, aí, que o pessoal colocou aí do Fabrício Bruno. Hidrocortisona. Isso aí pega no doping, né? Pô, Bigode é chefe de farmácia, viado. Isso aí ele entende, viado. Então. Aí, então, deixa eu falar pra gente aí. Eu sou fudido do quadril por causa dessa porra aí, viado. Aí, ó. Ele que desvia. Ele que desvia. E eu uso, né? E eu uso. É ele que desvia, irmão. Tem um médico que ele já tem certo, que ele vende aquele. Como é que é aquele? Que é alucinógeno, Bigode. Como é que é o nome? Cara. Tem um monte de médico que toma. Sei lá qual é o nome daquela porra. Cara. Tô lembrado. Não sei qual é, não, mas tem médico que é foda aí. Mas aí, é o Bigode que arruma. Se tu precisar de remédio, viado, liga pro Bigode, que o Bigodeiro arruma tudo. Bom saber. A gente vai conversar depois, Bigode. E aí, pô, cara, tem... Então, essa situação do Pedro, para mim, foi a mais grave de todas. Né? A do Pedro. E agora parece que a do Fabrício Bruno não tão grave como a situação do Pedro, mas também demoraram para identificar realmente o que ele tinha. É complicado. E aí, assim, é o que eu estou te falando. A gente está falando por opinião do que sai na mídia, eu sou mais leigo nesse assunto, mas ele demorou a ser, né, descobrirem o que ele tem realmente. Vocês podem, de repente, até falar melhor aí sobre a questão do Fabrício Bruno. Xilocaína é anestésico. Anestésico, porra. Então, não, é anestésico, mas aqui isso parece que dá onda. Tem médico que vira à noite e toma essa porra pra ficar ligado, viado. Caralho, viado. Porra. Viado. Aí pra virar à noite. Pô, xilocaína é usado no filme pornô aí. Nos filmes pornôs aí o bagulho rola direto. Aí o Bigode entende mais. Aí eu entende, né? Continua aí. Desculpa, Castanha. Então, mas é bem isso, Castanha. Eu acho que é bem nessa aí que a gente está falando, cara. Tem erros gigantes, monstruosos do departamento médico, à torta e direito. Em momento nenhum a gente vê um pronunciamento oficial, né? Um pronunciamento ali por parte da diretoria, né? O Marco Braz tentou marcar uma coletiva junto com o Tanuri, e aí de pronto o senhor Landim mandou suspender, porque ele é o rei de esconder as coisas, né? De jogar para baixo do tapete, de esperar a poeira baixar, para que depois que a poeira baixe, ele possa se pronunciar. Então tem todos essa falta de comando, dessa omissão das pessoas que deveriam estar à frente ali do Clube de Regata do Flamengo, e isso me incomoda bastante. Já não me incomoda só de hoje não, tá, galera? E não adianta virem aqui falar que, porra, eu estou... sempre criticando a diretoria porque eu sou da chapa A, da chapa B, da chapa C. Não, meu, porque é um absurdo que acontece. E o departamento médico do Flamengo é a caixa preta. Lembra a caixa preta que o Valim falou que ia abrir quando ele entrasse no clube e assumisse o departamento financeiro? Que ele não conseguiu abrir caixa preta nenhuma, nunca teve a tal da caixa preta? O departamento médico do Flamengo hoje, para mim, é uma caixinha preta, Bigode. Por quê? Ninguém se manifesta, ninguém bota a cara para explicar os motivos pelos quais os jogadores demoram muito tempo para voltar. Hoje eu estava até discutindo, cara, lá no Atlético Mineiro é o Lasmar, né? Que, por sinal, hoje é o atual treinador da seleção brasileira. Cara, é impressionante como o trabalho do Atlético Mineiro ele é bem feito. Você não vê os jogadores levarem tanto tempo para poder retomar as suas atividades. E aqui no Flamengo fica todo mundo encostado, está tudo muito lindo, está tudo maravilhoso e ninguém fala nada, cara. É um absurdo, cara. Só a gente para pontuar esses absurdos que acontecem aqui na diretoria pela omissão do departamento médico. Não tem como hoje admitir que o Tanuri, que não é nem unanimidade ali, dentre os médicos que conhecem, tá? Hoje seja esse rei, esse cara todo poderoso dentro do departamento de futebol do Flamengo. Cara. É inadmissível isso, na minha opinião. E aí eu não sei se vocês compartilham com a minha opinião. A gente nunca vai saber porque eles não querem falar, né? Só que eu também vou criticar o seguinte: quem tem o poder de perguntar.
né? Na última coletiva que o Braz deu a oportunidade de todo mundo perguntar, né? Fazer uma pergunta, mano, teve pelo menos umas 3 ali que não fizeram sentido nenhum, nem acrescentar em porra nenhuma. Tá na hora de a gente botar esses caras contra a parede, entendeu? Infelizmente eu não tenho esse poder, né? Tem até um poder maior do que o torcedor normal, porque eu tô aqui falando para 2.000 pessoas. Mas quem tem pergunta, quem tem que pressionar esses caras, é na hora de fazer, na hora dessas coletivas, né? Na hora dessas oportunidades, entendeu? Até hoje eu queria a resposta sobre o Pedro. E não tive.